Você não conhece uma pessoa quando ela está no seu dia bom. Você conhece uma pessoa no dia que ela é exposta à crise. Por que a gente conhece uma pessoa só no dia de crise? Porque no dia bom ela não consegue mostrar o melhor dela. No dia bom ela pode estar sorrindo. Por exemplo, uma pessoa quando ela faz dinheiro, ela fica rica, ela já não precisa sorrir agradando os outros mais, né? Então ali você conhece como é que ela é de verdade. Engraçado é que quando você está na crise, quando todo mundo fecha a porta, quando todo mundo não te dá atenção. Eu lembro quando eu era pobre, rapaz, era uma luta para conseguir comprar um negócio. Hoje eu não consigo nem comprar. Alguém quer saber por quê? Porque tudo alguém quer te dar. Você tem audiência, você tem riqueza, você tem autoridade. Você fala, eu quero um carro. A marca do carro quer te entregar o carro de graça. É loucura ou não? Então o que acontece? Quando a gente não tem as coisas, a gente tem que lutar, tem que ser agradável, né? Aí quando uma pessoa cresce e ela fica desagradável, na verdade ela sempre foi desagradável. Sempre foi. O dinheiro ele não vai mudar ninguém, vai potencializar o que a pessoa carrega. Então, o que é que você faz no estado que o Brasil está hoje? Sempre vai ter oportunidade. Vários lugares no Brasil, são 5.569 cidades. Várias cidades no Brasil não tem um monte de coisa. Se você for para uma cidade que não tem certa tecnologia, não tem certas coisas funcionando lá, você chega lá, você faz dinheiro. Por quê? Porque lá tem uma grande oportunidade. Você vai, por exemplo, em países na África onde não tem logradouro público, quase não tem agência bancária, quase não tem logradouro público, sabe o endereço? O povo não tem conta. Você chega com um banco digital, você vira um rei no país. E as pessoas começam a ter isso. Você olha para a oportunidade e você fala, cara, no mundo inteiro tem oportunidade. Para quem não sabe, tem mais oportunidade no Brasil do que nos Estados Unidos. Alguém duvida? Tem mais oportunidade aqui. Lá nos Estados Unidos parece melhor de viver, mas tem menos oportunidades. O americano é muito engessado, a gente é bem dinâmico. Você vai para lá, você não tem o tanto de oportunidade que você imagina. No mínimo, 70 milhões de americanos hoje não tem nenhum real, nenhum dólar. Nada. Estão completamente destruídos. Se você tiver 10 dólares na carteira e não dever nada, você é mais rico que 70 milhões de americanos. Então, assim, a crise na Terra está acontecendo desde quando comeram aquele bendito fruto lá do Éden. Daquele dia em diante, crise. Nós não experimentamos nenhum único dia na Terra depois desse dia sem a tal da crise. A maior crise de todos. Então, a primeira que começou foi o dia que comeram o fruto. O último dia é no trono branco. Quando todo mundo entrar no mar de fogo, mar vitro, na presença do Deus vivo, ali acaba toda a crise. Passou dali para frente, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais choro, não haverá injustiça, não haverá mais nada. Ou seja, a crise começa na hora que desobedece, na hora que deixa de desfrutar, e a crise termina depois que Deus encerra toda a ordenança desse tempo. Aí ali encerra a crise. Resumindo, se você não for especialista, não for bom de crise, não curtir crise, você vai ter um problema muito sério. O que vai acontecer com a sua vida? Você vai atravessar esse campo sendo dilacerado, porque do primeiro dia, quer dizer, do 7º dia até o último dia desse tempo, estamos em crise. Fala agora com paz, assim, dá uma respirada e fala, estamos em crise. Estamos em crise. A turma a turma já está pronta lá do Luiz? Só me avisa aí para não ficar doidão. Está transmitindo isso aqui? Para outra pra rede social? Então deixa eu ver os comentários aí, na hora que for entrar me avisa. Tá? O que acontece? Esse negócio da oportunidade, a gente começa na vida dependendo da oportunidade que as pessoas dão. Eu lembro de eu ficar pedindo emprego para os outros. Eu lembro de ficar pedindo para... Depois que passou essa fase de emprego, eu lembro de pedir para os outros para eu poder dar palestra na empresa dos caras. Eu lembro de ficar pedindo. Ou seja, eu não tinha minhas próprias oportunidades, eu estava dependendo das oportunidades dos outros. Depois, eu comecei a criar minhas próprias oportunidades. Depois aconteceu um negócio mais assustador. Eu virei a oportunidade. Olha que louco. Você começa não tendo oportunidade, tem que sair pedindo. Depois que você pede, você fala, eu não vou mais depender da sua oportunidade, eu vou criar as minhas. Você começa a criar oportunidades. Depois você vai construindo uma imagem, uma energia, tanta coisa em volta que você vira a oportunidade. Aí é um pouquinho assustador. Aí você começa, primeiro você ouve muito não. Quando você estiver maduro na curva da oportunidade, é só não que você vai falar para os outros. Porque é todo mundo doido, querendo que você faça milhões de coisas. Tem gente todo dia que acredita que ela tem uma ideia bilionária, que se vier até mim, aí vai ficar trilionário. Todo mundo fala, eu tenho uma ideia bilionária. Eu falo, então você vai ficar bilionário sozinho, que eu vou dar minha metade para você, pode ficar. É muita loucura. Interessante que a pessoa quer algo que ela não construiu. E aí que está o segredo. Por que tem crise? Tem gente que não tem uma crise, tem 12. Fala assim, 12 crises. São 12 áreas da vida, a pessoa tem uma crise em cada área. A pessoa tem crise na saúde, a pessoa tem crise na inteligência emocional, a pessoa tem crise em finanças, a pessoa tem crise espiritual, a pessoa tem crise almática, a pessoa tem toda a série de crises. Ela tem crise de relacionamento com todo mundo, ela tem crise com Deus, ela tem crise com tudo. Aí eu olho e falo, o que tem de errado nessa pessoa? Ela corre da crise, ela foge disso. E a crise, Salomão, fala, acha esse versículo aí para mim? Quem está aí no painel aí, coloca assim, ó. É na crise que se conhece um fraco. 3.000 anos atrás, Salomão solta essa bomba nuclear. É na crise que conhece um fraco. O que eu sugiro que todos vocês façam? Não aprove ninguém para ser amigo antes de expor essa pessoa à crise.
Nem namore uma pessoa antes de expor ela à crise. Expôs, ela passou, quando for migrar para noivado, exponha de novo a uma crise superior. Tá lindo, quer marcar o casamento? Exponha de novo a uma crise para ver se passa para virar casamento. Para quê? Passou nas 3 primeiras crises, a pessoa aguenta o tranco. Amigo, é o melhor amigo do mundo, vou morrer por você. Na primeira bobeira que você faz, o cara vira as costas. Eu não sei se você sabe, mas os grandes amigos que eu tenho, eu conquistei eles numa crise. Olha que louco. O cara entra na crise, ninguém... Quando você entra na crise, você tem que ver que é lindo. Ninguém te defende. Esse é o sintoma da maioria das pessoas. Tá ao vivo? Entrou aí com a turma do Luiz? Fala, Luiz. Tamo junto. Tamo ao vivo aí. Já pode abrir aí as perguntas da turma dele que eu já respondo em seguida. Estou falando de crise de oportunidade. Vocês estão aí com o Luiz já sabendo que é uma grande oportunidade de fazer com o melhor do país aí hoje. Tá bom? Pode deixar as perguntas aí que eu vou respondendo. Fala o nome e dependendo se vocês estiverem de boa aí, eu dou uma passada aí mais tarde. Vamos ver. Então vocês podem mandar as perguntas que eu respondo. Deixa as 2 telas abertas, tá? E aí coloca o nome de quem está fazendo a pergunta que eu respondo. A maior parte dos amigos hoje, mais chegados que irmãos, eu não levei muito tempo para construir amizade. Eu só entrei na crise. Então quando eu vejo uma pessoa que está sendo largada por alguém na crise, é a hora que eu entro. Nossa, essa aí é porque eu aprendi na Bíblia. A pessoa quando está lá sendo atacada, o fantástico, o planeta, qualquer coisa, eu vou lá e falo, opa, peraí que ali é a oportunidade. Qual a oportunidade? Chegar na pessoa e falar, eu aguento você aqui, quer que grave um vídeo? Como assim? Existem amigos que são mais chegados que irmãos, sabe que jeito que você descobre? No meio do fogo. Se eu perguntar para você quantos amigos você tem, você vai falar, não, tem uns 20, não tem nenhum. Porque nenhum foi passado no fogo. Amigo de verdade é quando você passa no vale da sombra da morte. Meu pai chegou a falar uma vez, não, se você comer 1 quilo de sal com fulano, imagine esse povo aí que come sal adoidado na comida, uns 2 anos já deu, não é 2 anos comendo sal. A amizade é quando você passa no fogo. Porque sal a pessoa pode ficar comendo e jogando sal em carne adoidado, você pode comer e ela pode ser um desgramado na sua vida. Agora o verdadeiro certificado só vem depois da crise. Nossa, o tanto de gente que gostava de mim, uma fala errada, a pessoa não gosta mais. Ou seja, você não gosta de mim, você me acha útil, é diferente. Também descobri isso faz muito sentido. Achou o versículo aí que eu pedi? É na crise que conhece um fraco? Por que é importante você saber disso? Porque a crise, ela não é algo que você tem que esperar, você tem que provocar, inclusive. Você tem que entrar na sala do treinamento, você tem que comprar um curso chamado crise. Mas eu está vendendo? Eu não. Eu dou de graça. Quando eu vejo que a pessoa tem medo de algo, eu provoco crise na vida dela. Eu faço a pessoa entrar de cara nesse negócio porque ela vai ser outra pessoa se ela atravessar. Se ela não atravessar, não tem o certificado. E o que é a parada? Enquanto a gente fica buscando oportunidade, nós somos aqueles abençoados que vivem na lista dos necessitados. Quando a gente vira oportunidade, a gente vira o quê? O abençoador. Aí começa a mudar um pouquinho o jogo. Então nessa questão de crise, até agora não achou o versículo? Quer que eu procure aqui? Está procurando não? Provérbios 24:10. Provérbios 24:10 está escrito: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Não há outra tradução. Muda aí para mim, essa aí está em qual? Almeida? Põe na CF aí para mim. Deixa eu ver. Se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Quer testar uma pessoa? Não dá prova de português de matemática para ela, não. Porque se a pessoa estudar um pouquinho, ela continua sendo fraca. Alô, é difícil engolir essa, né? A pessoa tirou 10 na prova. Ela é forte ou ela é fraca? Ela é estudiosa ou não. Agora, força não mede com o conhecimento. Força média é se você aguenta passar o tranco. Então tem gente que quando está com fome faz besteira, mata os outros, rouba. Tem gente que quando um desejo não foi concluído, ele faz loucura, mata também. Eu quero ver você na fraqueza, na crise. É lá que eu quero te ver. Quantas pessoas eu conheço que se propõem para fazer algumas coisas e desistem antes mesmo de começar? Outras desistem na antevéspera ou na véspera. E os que desistem no dia? É sempre isso. Fui fazer uma prova de Ultraman. É assustador, eu não sei nem até hoje, nem sei o que eu fui fazer lá. Porque eu determinei na minha cabeça que eu ia, para ficar mais suave, eu levei mais alguns fracos comigo. Eu pensei, gente sofrendo em coletivo diminui o sofrimento. Você sabe disso, né? Se você tiver com alegria, você põe gente, você multiplica a alegria. Se você tiver em tristeza, você divide a tristeza e vai embora. Aí eu tô lá olhando e falando, cara, não é possível que eu vou fazer um trem desse. 452 quilômetros, que inutilidade da minha parte fazer um trem desse. Pra quê? Eu já sou Ironman, pra que fazer? E Marcelo, o que você tá fazendo? E lá vamos nós. Eu nunca vou esquecer de um youtuber americano famoso, que ele falou, não, eu sou Ironman, isso aqui é facinho, eu só vou pegar essa bicicleta aqui e vou pedalar. Deu uns 200 quilômetros de pedal, tiraram ele de cima da bicicleta, ele tava duro assim, ó. O cara famosão lá nos Estados Unidos, tiraram ele, aí eu passava e olhava, eu falei, menos um. Primeiro eu estava nadando, uma menina já dando um piripaque, porque ela pegou hipotermia, ficou 4 dias na UTI, depois eu fiquei sabendo. Aí eu nadando e vendo aquela cena, socorrendo, respiração, e eu falei, não é possível. Aí saiu um, aí o outro saiu pendurado da bicicleta, aí um outro da nossa equipe, hipotermia, estourou o tempo na bicicleta. O outro, o médico, parou e falou, não tem condição, estava parecendo um saco de batata em cima da bicicleta. Eu falei, será que tem como terminar esse negócio? Comecei a pirar. Aí veio chuva, eu olhava uma senhora caindo de bicicleta, caiu 10 vezes de bicicleta.
Eu olhava, mas trem que não é de gente, o que nós estamos fazendo aqui? Peraí, só um pouquinho, eu vou trocar a história, essa crise vai passar e eu tenho certeza que eu vou lembrar com saudade dessa merda dessa prova. E aí começa a chover. E eu vejo os poucos que estavam restando na prova, entrando para dentro dos aposentos deles e eu sozinho na pista. Chovendo e o pau quebrando, e de vez em quando eu via outro ciclista passando. Eu falei, enquanto esse povo vai dormir, eu vou continuar pedalando. Mas era tão forte a chuva que não dava para ver nada. Coloquei 2 lanternas, para frente não via nada, só para baixo. Só para ver um pouquinho aquela tinta no meio da estrada. Só de ver aquilo me deixava confortável. Não dava para ver absolutamente nada. Era muito forte a chuva. Falei, enquanto eu vejo esse... que eu estava 40, 30 e poucos quilômetros por hora, era reto. Eu via só a piscadinha da linha no chão. Falei, enquanto tiver de jeito, tá de boa. E fui. Eu tô no rumo. E na hora que eu ia fazer na curva, eu ia vendo aquela piscadinha saindo, onde que era para cá. Foi muito pesado emocionalmente. E eu ficava vendo tanto de gente desistindo, sendo cortado, indo para UTI, loucura. Já, gente saindo com hipotermia de cima de bicicleta, a gente saindo encurvado, porque é muito chato, 452 quilômetros. Aí na hora que o negócio estava terminando, eu falei, não é possível que era só isso.